A Apple. Pensa bem, a gente vê essa marca em todo lugar, né? É uma das mais famosas do planeta. Mas a história de como ela saiu de uma garagem para chegar ao topo do mundo, nossa, é uma verdadeira montanha-russa, cheia de sucessos, fracassos e umas viradas de roteiro de cinema. E essa é a grande pergunta, não é? Como é que isso aconteceu? Pra gente entender de verdade, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo, quando a Apple era só uma ideia na cabeça de dois jovens que eram simplesmente apaixonados por tecnologia. Ok, então vamos lá. Para entender a Apple, a gente tem que entender a dupla que começou tudo isso. A história da empresa começa, na verdade, com uma parceria que ia mudar para sempre o futuro da computação pessoal. De um lado, você tinha Steve Wozniak, o Woz. O cara era um mago da eletrônica, sabe? Ele conseguia criar placas de circuito geniais com quase nada. E do outro lado, Steve Jobs, o visionário. O cara que tinha um talento incrível para marketing e para transformar a tecnologia em algo que todo mundo queria ter. Eles eram o yin e o yang, se completavam perfeitamente. E essa química entre eles apareceu bem cedo. Antes mesmo de pensar em computadores, o primeiro negócio deles foi construir e vender as Blue Boxes. Eram os aparelhinhos que basicamente hackeavam o sistema de telefone e deixavam fazer ligações de longa distância de graça. Foi uma pequena travessura, mas que já mostrava que quando aqueles dois se juntavam, eles podiam criar e vender qualquer coisa. A coisa começou a ficar séria de verdade num lugar chamado Homebrew Computer Club. Era tipo um clube onde os malucos por tecnologia da época se encontravam para sonhar com computadores pessoais. Foi nesse ambiente que o Wozniak projetou o Apple Young. Com essa placa na mão, Jobs viu o potencial, e em abril de 1976 eles fundaram a Apple Computer. Jobs conseguiu o primeiro pedido, 50 computadores para uma loja local. E eles montaram tudo na garagem dos pais do Jobs, vendendo o que tinham, tipo a calculadora científica do Wozniak, para poder bancar o projeto. Beleza, empresa fundada. Mas e agora? O próximo passo era transformar essa paixão de garagem num negócio de verdade. A ascensão da maçã estava só começando. E o grande pulo do gato veio com o Apple II. Cara, isso aqui mudou tudo. Não era mais só uma placa para quem gostava de montar coisas. Era um produto completo, pronto para usar. E o grande trunfo foi um programa chamado VisiCalc, a primeira planilha eletrônica da história. Essa foi a Killer App, a aplicação matadora que convenceu o mundo dos negócios a comprar um computador. De repente, a Apple não era mais um hobby de garagem. Era uma ferramenta de trabalho indispensável. O sucesso foi tão absurdo, mas tão absurdo, que em 1980 a Apple abriu seu capital na Bolsa de Valores. A gente está falando do famoso IPO. Isso não só deixou os fundadores milionários da noite para o dia, como deu para a empresa o dinheiro e a moral para peitar as gigantes da época, tipo a IBM. A maçã estava oficialmente jogando na primeira divisão. Mas nem tudo era um mar de rosas não. O Apple III foi um desastre. Tinha um problema sério de superaquecimento. E o computador Lisa? Pô, super inovador, com mouse e interface gráfica, mas custava uma fortuna. Quase ninguém comprou. Eram os primeiros sinais de que a estrada à frente ia ter uns bons buracos. E esses problemas iniciais foram só o começo de uma fase bem turbulenta, marcada por brigas de poder que levaram a uma das saídas mais famosas da história do mundo corporativo. Foi com essa frase icônica que Steve Jobs convenceu o John Sculley, que era o CEO da Pepsi, a ir trabalhar na Apple. O irônico é que a relação dos dois azedou feio, e em 1985, depois de uma briga pelo controle da empresa, o próprio Steve Jobs foi forçado a sair da companhia que ele mesmo criou. Imagina só. E aí, sem a visão do Jobs, a Apple ficou meio perdida, sabe? A empresa perdeu o foco completamente. Em vez de fazer poucos produtos incríveis, eles começaram a lançar dezenas de modelos diferentes, todos confusos. O resultado foi uma série de fracassos como o Newton e o videogame Pippin. A mágica tinha sumido e a empresa que um dia foi o símbolo da inovação estava quase indo à falência. Mas toda boa história tem uma virada, né? E a da Apple é, acima de tudo, uma história de redenção. E essa redenção começou com o retorno mais que improvável do seu fundador. Em 1997, a Apple comprou a Next, que era a empresa que o Jobs tinha criado, e trouxe ele de volta. E ele não perdeu tempo. Foi tipo, ok, chega de bagunça. Ele cortou a maior parte dos produtos, focou em poucas coisas-chave e, numa decisão que chocou todo mundo, fez um acordo com a arquirrival Microsoft. O palco estava pronto para a grande virada. E o grande símbolo desse renascimento foi o iMac G3. Lembra dele? Aquele computador todo colorido, meio transparente. Numa época em que todo PC era um caixote bege e sem graça, aquilo foi uma revolução. Não era só um computador. Era a Apple gritando pro mundo, a gente voltou e voltou para pensar diferente.
Com a casa em ordem, Jobs e sua equipe não ficaram olhando para trás. Eles começaram a reinventar não só a Apple, mas indústrias inteiras, uma depois da outra. E aí veio uma sequência de lançamentos que, nossa, foi coisa de outro mundo. Primeiro, o iPod em 2001, que não só colocou 1000 músicas no nosso bolso, mas reinventou a indústria da música. Depois, em 2007, o iPhone, que fez muito mais do que reinventar o celular. Ele praticamente criou a era do smartphone. E em 2010, o iPad, que definiu o que era um tablet. Cada produto desses criava um mercado novo do zero. Essa era de inovação absurda construiu um legado gigantesco para a Apple, mas também preparou a empresa para sua maior transição até hoje. Depois que Steve Jobs faleceu, em 2011, Tim Cook assumiu o comando e muita gente duvidou. E agora, acabou? Mas ele provou ser um mestre da estratégia. Sob a liderança dele, a Apple não só continuou a crescer, lançando sucessos como o Apple Watch, mas também deu um passo gigante, a transição para seus próprios processadores, o Apple Silicon. Isso deu à empresa um controle total sobre o desempenho de seus produtos, a realização final daquele sonho de integrar hardware e software. E isso nos leva ao maior trunfo da Apple hoje, o famoso ecossistema. Não é só sobre vender um produto, é sobre vender uma experiência completa. O iPhone conversa com o Mac, que conversa com o Watch, que se conecta aos serviços. Tudo funciona junto de um jeito tão fácil e integrado que cria uma experiência que é incrivelmente coesa e muito, mas muito difícil de abandonar. É a visão original do Jobs em escala global. De uma garagem a uma gigante que molda o nosso mundo digital, a história da Apple é sobre visão, resiliência e o poder do design. A questão que fica no ar é: depois de transformar a música, a telefonia e a computação, para onde será que a maçã vai apontar a seguir?